Talvez você tenha ficado um pouco desapontado com a pirâmide de Glasser que a gente mostrou na última aula. Mas por que desapontado, professor Coleta? Cara, porque é o seguinte, né? Muito do nosso estudo consiste em ler, ver e ouvir. E pela nossa pirâmide, a gente percebe que esses são os métodos que menos retêm o conhecimento. Que triste, né? Não é tão triste assim. Nessa aula, a gente vai falar sobre os métodos de estudos passivos, esses em que a gente não se envolve tanto no aprendizado, mas que eles são sim muito importantes e a gente vai falar por que eles são importantes exatamente agora, nessa aula. Vem comigo. Bom, aqui está a nossa pirâmide e o topo dela, esses primeiros 4 níveis, são os níveis do estudo passivo. Basicamente, ler, ouvir, ver e ouvir, ok? O estudo ativo está nessa parte aqui embaixo, que a gente tem discutir, praticar e ensinar os outros. Muito bem, olhando para isso, talvez você deveria pensar, não, eu vou fazer só o estudo ativo, afinal tem as maiores taxas de retenção. Mas não é isso que você vai fazer. Sabe por quê? Porque no conteúdo ativo, percebe o seguinte, você vai discutir, você vai exercitar, você vai ensinar os outros. Em nenhum desses aqui, necessariamente, é preciso ter quem? O professor. Os conteúdos passivos, por outro lado, eles exigem a presença de um professor. Então você vai ler um livro de um autor, que é um professor também, você vai ouvir um podcast de alguém que está te ensinando, você vai ver uma apresentação de slides que foi criada por alguém e você vai ver uma videoaula que está sendo dada por um professor. E o que isso significa? Significa que nos métodos ativos você está treinando uma coisa que você já sabe, que você já aprendeu. Por exemplo, você aprendeu sobre a respiração celular de forma passiva e aí você vai fazer os exercícios, utilizar um método de estudo ativo. Então, primeiro, a gente começa aprendendo de forma passiva para depois partir para a fase ativa. A gente não consegue sair fazendo exercício de mitocôndria ou discutindo mitocôndria se a gente não tem nenhuma base teórica sobre o assunto. Então, é por isso que o estudo passivo é tão importante e grande parte do seu tempo vai ser perdida, entre aspas, né? Vai ser utilizada aqui nessa forma de estudos, porque é aqui que você vai ver os conteúdos novos. E eu tenho certeza que se você não é uma enciclopédia, você não sabe todos os conteúdos do Enem e você precisa aprender conteúdos novos. Vai ser o método de estudo passivo que vai fazer com que isso aconteça. Galera, então o negócio é o seguinte. No estudo passivo, a gente tem 2 figuras. A gente tem a figura do professor e a figura do estudante. Nesse esquema aqui, o professor atua como o detentor do conhecimento e o professor é o responsável por transmitir esse conhecimento para o estudante. Então tem aqui o professor André Corleta, que entende de matemática, e ele vai falar sobre potenciação, e aí o estudante Alex, ou a estudante Laura, ou a estudante Bia, do outro lado da tela, isso aqui pode inclusive ser, não precisa necessariamente ser presencial, pode ser pela internet, do outro lado da tela o estudante absorve esse conhecimento.
É importante pontuar o seguinte, tá? As teorias pedagógicas mais modernosas, elas não gostam muito desse esquema do professor como detentor do conhecimento e do aluno, né? Aluno significa sem luz, então é o professor iluminando o caminho, né? Não se acredita muito mais nas teorias mais modernas de pedagogia nesse tipo de esquema. Então, novamente, ele está aqui para ordens didáticas. Quais são as teorias que a galera gosta hoje em dia? É o seguinte, é o professor como um curador, é o professor que desperta a curiosidade no estudante e o estudante, por si só, vai atrás dos conteúdos e aprende porque ele quer aprender. Esse é o ideal. Mas, como todo ideal, ele é muito difícil de ser alcançado. E como aqui a gente está focado em um estudo para a prova do Enem, não tem nenhum problema na gente pensar nesse esquema do professor como transmissor de conhecimento, se for para a gente aprender mais quando a gente for estudar. Então, a pergunta é a seguinte: como aumentar o rendimento do estudo passivo? No nosso esquema aqui, do professor e do aluno, a pergunta se torna: como fazer com que a maior parte desse conhecimento seja de fato transmitida para o estudante? E eu vou te dar duas estratégias para fazer isso. A primeira estratégia para você tirar o máximo do seu estudo passivo, seja lendo, assistindo uma aula, vendo um vídeo, ouvindo um podcast, é você direcionar a sua atenção. Como assim direcionar a sua atenção? Olha só, o grande problema do estudo passivo e talvez o motivo pelo qual as taxas de retenção deles são menores é porque é muito fácil dispersar. O Alex, por exemplo, ele estava aqui assistindo a minha aula e agora ele já está mexendo no celular. Porque aqui ele está sendo passivo, ele está assistindo a aula, certo? Então, é muito fácil tu se pegar fazendo outras coisas ou pensando em outras coisas. Para isso, a gente tem que direcionar a nossa atenção. Olha um esquema que eu pensei para ilustrar como é que funciona isso. Imagina que a gente tem uma linha do tempo. Essa linha significa a aula que o professor está dando, certo? E em verde significa a linha da nossa atenção. Quanto mais próxima da linha preta, mais a gente está aprendendo o conteúdo. Então vamos lá. Eu comecei a falar e no início da aula o Alex estava empolgado e ele estava prestando atenção a full no professor. Então ele estava bem pertinho aqui da linha preta. Só que aí deu uma vibrada no bolso dele e ele já se afastou da linha preta. Ele começou a botar a atenção dele em outra coisa, que era a mensagem que ele tinha recebido lá daquele crushzinho. E aí ele conversou um pouco e daí ele percebeu, nossa, eu não estou prestando atenção na aula, eu preciso voltar. Daí ele voltou ali e começou a prestar de novo atenção na aula, mas aí ele começou a pensar que ele ia sair de férias. Opa, preciso prestar atenção na aula, voltou. E aí depois, no fim, ele já estava tão cansado que ele só queria ir embora. E essa foi a linha de atenção do Alex. Percebe? Quanto mais próxima da linha preta, maior era o rendimento do Alex. Então, o nosso objetivo aqui no estudo passivo é pegar essa linha e deixar ela o mais próxima possível da linha preta. Como que a gente faz isso? Evitando as distrações? Não tanto. Na verdade, não é evitando as distrações. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, é perceber a distração e voltar o mais rápido possível. Então o Alex ele vinha aqui estudando. Esse aqui é um outro caso em azul. O Alex estava estudando, ele recebeu a mensagem. No momento que ele recebeu a mensagem, a atenção dele saiu totalmente da linha preta. Só que o Alex, ele treinou e ele assistiu essa aula. Então ele sabe que ele tem que voltar para a linha preta o mais rápido possível. O Alex sabe que as distrações acontecem, mas ele sabe que tem que voltar. Então o que acontece? Vibrou
no bolso dele, a atenção dele foi para o celular, ele percebeu isso e voltou. E aí ele voltou a atenção de novo para a aula. Então percebe o seguinte, no segundo caso, em azul, a atenção do Alex ficou muito mais tempo próxima da linha de conteúdo da aula, da linha preta. O único momento em que houve a dispersão foi quando o celular dele tocou, mas ele percebeu e voltou. Então, o seu desafio agora, depois de ver essa aula, quando você estiver vendo vídeos, lendo ou assistindo uma aula de um professor presencial, é você tentar entender essa sua linha, se ela fica mais perto do que o professor está falando ou se você dispersa demais. E se você dispersa demais, a sua estratégia é perceber a distração e voltar o mais rápido possível. Perceber a distração e voltar o mais rápido possível. E talvez você esteja se perguntando, mas beleza, como eu faço para perceber a distração e voltar o mais rápido possível a minha atenção, o meu foco para a aula? E a resposta é com treino. Sim, existe um treino para isso. Esse treino se chama meditação. A meditação é quando você fecha os olhos e presta atenção em uma coisa. E aí você vai perceber que bem rapidinho a sua mente já vai estar pensando em outra coisa. Como é que é o treino? É voltar o mais rápido possível para aquela coisa inicial. A gente vai falar mais sobre meditação no último módulo do curso, em que a gente vai falar sobre potencializar os estudos. Mas já fica a dica, meditação é o treino para perceber a distração e voltar o foco o mais rápido possível. Massa, né? Muito bem. E agora a gente vai então para a segunda estratégia de como tornar o estudo passivo o mais produtivo possível. E essa segunda estratégia é transformar o estudo passivo em um estudo um pouco mais ativo, certo? A gente viu que o estudo ativo retém mais o conhecimento. Então, o que a gente vai tentar fazer é pegar um estudo que é passivo e transformar ele em um pouco mais ativo. E como que eu faço isso? Resposta simples: caderno de anotações. Você tem que tomar notas de todos os estudos passivos que você faz. Se você está lendo, se você está vendo um vídeo, você tem um caderninho que fica na sua mesa e você anota tudo. Esse caderninho, ele não é um caderno de resumos, tá? Ele não é um caderno que precisa ser, nossa, todo bonito, todo organizado. Não, ele serve como uma âncora para a aula. Se você está anotando, se você está se obrigando a anotar, você está prestando atenção. Então aquelas distrações diminuem e a sua linha de atenção fica mais próxima da linha de conhecimento da aula. Show, né? Então, velho, pega agora um caderno e as próximas aulas que tu vê, tu vai ter que anotar tudo que tu tá vendo na aula. Não perde tempo fazendo coisas lindas, maravilhosas ou tentando anotar tudo da aula. Não! Lembra, o objetivo do caderno é que você esteja focado na aula. E isso vai te ajudar. Então, o estudo passivo, gente, resumindo, ele é essencial, porque é nele que você aprende conteúdos novos. E você tem duas estratégias para potencializar. A primeira é treinar meditação, é saber dessa linha de atenção e jogar a sua atenção para a aula o mais constantemente possível. E a segunda estratégia é você transformar o estudo passivo em um estudo um pouco mais ativo com um caderno de anotações. Massa, né? Próximas aulas falaremos sobre estudos ativos, exercícios, simulados, redação, resumos e aí por diante. Eu espero vocês lá. Tamo junto!